Olá pessoal, aqui é Alexandre Pierini do Caderno de Resenhas. Hoje vamos falar sobre a obra Governança Democrática e Poder Local, de Orlando Alves dos Santos Júnior, Luiz César de Queiroz Ribeiro e Sérgio de Azevedo, publicada pela editora Revan Fase, do Rio de Janeiro, de 2004. Por que o caderno então resgata essa obra sobre os conselhos municipais, já que é uma obra publicada já faz alguns anos, em 2004, como nós estamos passando, nós estamos passando por vários problemas relacionados ao desenvolvimento do sistema democrático, talvez, se o distanciamento político entre o cidadão e as tomadas de decisões forem aproximadas, talvez poderemos pensar e organizar uma democracia um pouco melhor. Então, essa obra aqui colocada pelo Caderno de Resenhas vem no sentido de contribuir ao desenvolvimento do sistema democrático brasileiro, tendo em vista as dificuldades aí que estamos passando nesse momento. Então, a experiência dos conselhos municipais no Brasil coincide com o limiar da crise que aflige o sistema democrático em todo o mundo. Mesclar a democracia representativa com a democracia direta foi a alternativa encontrada para diminuir os impactos causados pela inoperância do atual sistema. Se for levado em consideração a premissa levantada por Bob de que a democracia não cumpriu suas promessas e por isso necessita ser reinventada, os autores do presente livro o apontam justamente para o ponto nevrálgico do sistema, os conselhos municipais. Surgem como um ponto de apoio para a democracia representativa, uma vez que se trata de um mecanismo de democracia direta inserida no contexto político brasileiro. A experiência dos conselhos municipais no Brasil, assim como os estudos que permeiam a referente obra, levantam duas questões que trabalham no sentido de contribuir para a não operacionalização das atividades propostas pelos conselhos, mas que convivem conjuntamente para proporcionar a fase inicial de um processo de transformação política. De um lado, encontra-se o sistema educacional brasileiro, que não apresenta uma formação adequada aos cidadãos, o que dificulta a inserção dos mesmos nos canais de participação e efetivação do processo democrático, por outro lado. Tem-se a formação do Estado brasileiro, que possui em seu histórico tomadas de decisões com características verticais, sem consulta às bases, fruto de mecanismos políticos autoritários desenvolvidos através do tempo. Isso significa que a obra denuncia a gestação de uma transformação no processo político brasileiro calcada no exercício da cidadania política. Mesmo possuindo pontos de adversidades para o sucesso da empreitada, trabalhando sob a anuência da Constituição Federal, que proporciona respaldo e subsídio através do macrosistema político, os autores contemplam de forma significativa as criações políticas dos governos municipais e da sociedade civil das principais capitais brasileiras, uma vez que as mesmas fomentam o exercício da cidadania política, abrindo espaço para a criação de uma sociedade com características poliárquicas, como afirma Robert Dahl em sua obra A Poliarquia. Ora, isso não significa que o Brasil se transformará numa ágora gigante, nem marca um regresso à democracia dos antigos, como expõe Bob. Apenas trata-se de um processo de aperfeiçoamento da democracia. Democracia marcada pela acelerada urbanização e pelo superpovoamento.
A obra aponta caminhos para que a democracia torne a trilogia input, output e feedback fenômenos repetitivos e constantes no cenário contemporâneo. Pretendendo estabelecer diretrizes para a inserção dos conselhos municipais no cotidiano político brasileiro, os autores trabalharam com muita perspicácia o conceito de governança democrática. Para eles, são instituições governamentais, agentes do mercado e atores sociais que realizam a coordenação e simultaneamente promovam ações de inclusão social e assegurem e ampliem a mais ampla participação social nos processos decisórios em matéria de políticas públicas. Através do conceito exposto, percebe-se que os autores contrapõem o Estado, o mercado e a sociedade civil como atores principais do sistema democrático em voga. Mas será que os governos municipais são capazes de concatenar e aglutinar os interesses do poder público, do mercado e da sociedade civil em seu interior? De acordo com os estudos referidos na presente obra, 62% dos conselheiros possuem alto nível de escolaridade. Desse total, 81% são conselheiros do setor governamental, representando assim o fenômeno da tutela e da elitização dos mecanismos democráticos fomentadores da participação cidadã, proposta por Maria da Glória Gon. Embora o quadro apresentado pelos conselhos municipais das principais capitais brasileiras demonstre a forte influência do governo local em suas composições, é justo afirmar que os mesmos também são palco de lutas entre os movimentos sociais organizados e os grupos políticos locais, que lutam de forma constante para a manutenção e ampliação dos seus poderes. A obra apresentada por Santos, Júnior, Ribeiro e Azevedo merece ser vista como instigante e inovadora, uma vez que apresenta subsídios importantes para uma sociedade mais democrática e participativa, além de nos convidar ao trabalho do pensamento para a construção de um novo modelo político. Então, pessoal, o Caderno de Resenhas trouxe essa obra, lembrando que ela não é uma obra, né, ela é uma obra já do ano de 2004, mas ela nos traz elementos fundamentais para a gente pensar no desenvolvimento, né, da democracia brasileira, de como fazê-la progredir, né? É esse o intuito, né, de publicação aí desse vídeo. Tá ok, pessoal? Espero aí a gente ter contribuído para as discussões, né, e modificações do sistema democrático, tendo em vista os momentos difíceis que estamos vivendo. Tá? Então, um grande abraço a todos. Quem gostou, dá um like. Quem não gostou também pode dar um dislike, sem problema nenhum. O importante é a gente ter, né, a capacidade de estar contribuindo para as discussões de desenvolvimento da democracia. Grande abraço a todos.